Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. O episódio de hoje é um oferecimento Produtora Infinity Plus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do ConstruiCast. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante que é construção modular. E para falar sobre o assunto, eu tenho a honra de conversar com o Ricardo Mateus, que é fundador da Brasil ao Cubo, empresa provedora de soluções ágeis para o mercado de construção. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e é um prazer receber você aqui. Bom, gente, muito obrigado pelo convite. Participar de um podcast dessa envergadura para nós é super importante, porque ajuda também na própria divulgação da nossa empresa e também do sistema construtivo a qual a gente trabalha, né? Então aí fica o meu agradecimento e vamos lá, vamos trocar figurinha aí para a gente se entender melhor aí. Ricardo, como a engenharia entra, né? Como surge a engenharia na sua vida? Bom, vamos lá. No ano de 1999, eu ingresso no mercado de trabalho. Eu vou trabalhar na empresa do meu pai, que é uma empresa de construção metálica. De fato, eu fazia alguns pavilhões, fazia alguma coisa no sentido de coberturas metálicas, alguns mezaninos. E aí eu trabalho lá com 12, 13 anos, começo a trabalhar com ele, mas parte de auxiliar, ajudante. Depois eu acabo sendo soldador, montador de estruturas metálicas. Em 2005... eu já trabalhando na parte de obras, né, pelo fato de trabalhar com estrutura metálica, eu faço engenharia civil. E ao fazer engenharia civil, no ano 2007, ali, eu conheço um programa de iniciação científica na faculdade, que era um PUIC que diz respeito ao estudo do Light Steel Frame. Então, a gente está falando aí de praticamente 15 anos atrás, estudando um processo que ainda era embrionário no Brasil, mas que nos outros países era muito mais desenvolvido. E aí eu fui bolsista na universidade para estudar isso, acabei gostando muito, visto que eu já era soldador, então tinha um certo fit com essa questão da industrialização. E aí depois o meu TCC foi dimensionamento de uma residência unifamiliar em Light Steel Frame. Então, tendo este conhecimento teórico junto com a prática, fez com que eu, de fato, lá na frente, pudesse fundar a Brasil ao Cubo. Mas aí você fez a sua formação em engenharia de produção civil, é isso? Bom, vamos lá. Eu fiz engenharia civil de 2005 a 2009. E aí, em 2013, a partir do momento que eu já tinha feito alguns projetos em Light Steel Frame na empresa do meu pai, né, de 2010 até 2012, acabou que deu muito errado, assim, algumas coisas que talvez tivesse a visão e a coragem para empreender, mas não tinha a competência técnica ainda. Meu pai acabou tendo um declínio financeiro, teve que fechar a empresa em 2014. Enfim, aí eu vou fazer engenharia de produção, porque eu entendia que o produto de fato era correto, a industrialização da construção civil ela teria que acontecer, mas que talvez para mim o time estava um pouco distinto. Então eu vou fazer engenharia de produção. Quando eu faço engenharia de produção, eu entendo que a facilidade de como algumas empresas colocam em linha de produção os seus produtos e lá na frente tem um escoamento mais facilitado, poderia trazer para a construção civil uma certa inovação. Então, ao invés de fazer obras no local, a gente resolveu, calma aí, eu vou tentar prototipar no sentido de pegar uma obra, fatiar em fatias menores, né? E depois, colocar num caminhão e depois só fazer a instalação. Porque com isso eu conseguiria ter as ferramentas da engenharia de produção para ter esses processos mais bem elaborados. Então, com engenharia civil e depois sendo engenheiro de produção, aí, de fato, a gente cria a Brasil ao Cubo. Interessante. Para a gente, até para, como a gente fala com públicos variados, né, a gente precisa até deixar claro o tema do nosso podcast aqui, que é construção modular off-site. O que é construção modular, Ricardo? Bom, vamos lá. A construção modular tem alguns princípios, né? Hoje, a Brasil ao Cubo, ela atua na construção modular volumétrica, que de fato é pegar uma obra maior, como se fosse um grande bolo, fatiar ela. Por que fatiar? Porque a gente faz em módulos, em blocos de 3 de 80 por até 15 metros, com 4 metros de altura, por exemplo. E são fatias de uma grande obra para que tu consiga colocar numa linha de produção, depois disso transportar e apenas instalar no local da obra. Com isso, tu tens vários ganhos. Por isso que é off-site, né? Fora do sítio lá de onde ocorreria, do canteiro de obras, onde ocorreria a obra. Então, a gente faz numa fábrica, transporta e depois instala. Com isso, a gente tem vários ganhos, né? Não somente prazo, mas tem ganhos também com menos desperdício. A sustentabilidade fica muito evidenciada nessa questão. E aí, tu consegue explorar não somente casas, mas inclusive prédios, como a gente já vem fazendo. E uma dúvida, assim, até me perguntaram isso, né? Eu mandei algumas... fiz uma publicação nas minhas redes sociais que você viria aqui, e surgiu uma pergunta muito interessante. Pergunta para ele se a construção industrializada
tira emprego das pessoas? Não, eu não acredito nisso, né? A partir do momento que tu tens um ganho de produtividade, um país só gera riqueza a partir do momento que tu produz mais com menos mão de obra. Não adianta gastar muito tempo para produzir a mesma coisa. A partir do momento que tu traz a industrialização da construção civil para um processo fabril, não é que tu vai tirar a mão de obra. Lá dentro de parque fabril, de maneira mais ergonômica, por exemplo, os trabalhadores lá estão. E depois tem a parte de transporte, tem a parte de içamento, tem a parte de montagem. Com certeza, a maior produtividade no sentido da industrialização faz com que não tenha essa perda aí na mão de obra. E aí você tem uma vantagem, porque eu entendo que a própria indústria, no caso até vocês mesmo, vocês acabam trabalhando muito forte a questão da qualificação. Muitas vezes desses profissionais que estavam lá no canteiro, trabalhando, fazendo aquele tipo de trabalho sem formação. Exatamente, né? Imagina tu trabalhar 100% aí, full time aí, executando uma obra no ardor de um sol latente, quando que tu facilmente pode estar dentro de uma fábrica trabalhando. Então, ergonomicamente falando, é muito mais interessante para um colaborador estar lá. E a gente pratica também desenvolvimento desses colaboradores no sentido de ele ter uma qualificação um pouco mais desenvolvida, ele se sente mais apto, ele performa melhor quando está num ambiente controlado. E aí a Brasil ao Cubo desenvolve escolas técnicas, a gente costuma trazer várias empresas para desenvolver os nossos colaboradores, principalmente colaboradores nossos, mas também empresas terceiras que lá dentro do nosso Parque Fabril para executar as obras. Eu acho que é um ganho para todo mundo. Ricardo, e nesse sentido, né, de qualificação, você tem apoio da indústria para ajudar quando você monta aí esses pontos de para qualificar esses profissionais? Basicamente, vocês acabam bancando isso? Bom, várias instituições acabam auxiliando, né? O próprio Senai já fez um treinamento com a gente, mas normalmente a Brasil ao Cubo acaba desenvolvendo os próprios cursos, os próprios treinamentos para desenvolver a mão de obra própria, né? E como que você enxerga hoje a qualificação, né, dos profissionais nesse sentido? Porque tudo bem que a Brasil ao Cubo é uma grande referência, mas é por conta do treinamento que vocês desenvolvem, né, desde sua fundação até então. Vocês têm problema com mão de obra para trazer do mercado? Bom, teve um período de adaptação, né? Durante certo tempo, lá em 2013, quando eu inicio a parte de protótipo, a gente teve que qualificar essas pessoas, mas não necessariamente eram pessoas cruas, né? Vamos dizer que, por exemplo, a parte de estrutura metálica, é um soldador, um montador de estrutura metálica que vai lá e faz a parte de chassi, por exemplo. A parte de elétrica tem as suas particularidades no sentido de tu tens que fazer uma obra, então tem que ser plug and play entre um módulo e o outro, elétrica, né? Então tu tens que ter os plugins ali para só conectar. Entretanto, ainda é elétrica, então um eletricista conseguiria fazer isso. A parte de gesso, tem N profissionais que já atuam também, por exemplo, na instalação de gesso, cerâmica. Então, na verdade, é praticamente compilar todas essas disciplinas dentro de uma fábrica, mas de profissionais que já existem, né? Agora, a parte de projetos, aí sim, tu precisa desenvolver profissionais um pouco mais especialistas, né? Porque tu precisa fazer a compatibilização de todas as disciplinas, de maneira que tu tens que fazer numa fábrica, mas lá na obra ela tem que tudo se encaixar e tudo funcionar. Então tem uma certa particularidade. Então a parte de projetos que precisa, de fato, ser um pouco mais evidenciado. Este episódio é um oferecimento Workplace Arquitetura Corporativa, que tem como grande diferencial pensar em ambientes que tenham sinergia com o propósito do seu negócio. E produtora Infinity Plus. Pensou em vídeos corporativos para sua empresa, pensou produtora Infinity Plus. E dando continuidade ao surgimento da Brasil ao Cubo, né, que na verdade é parte da sua história, como surge assim, o primeiro projeto, até se tornar, até chegar em uma entrega como esse case do Hospital Albert Einstein? Bom, vamos lá. Brasil ao Cubo, como eu comento, né? 2013 inicia a parte de prototipagem. Então foram 3 anos testando, se eu não me engano, foram feitos 4 módulos. Eram 2 casas de apenas 2 módulos nesse período. E aí, 2016, por que marca a história da Brasil ao Cubo como o nascimento dela e a gente não fala em 2013? Porque culmina com a primeira venda da empresa. Então, a gente faz o lançamento numa feira da construção civil em 2016, lá em Criciúma, Santa Catarina, chamada Casa Pronta, o nome dessa feira, e a gente lança o nosso protótipo
para o público de fato verificar. E naquela feira a gente faz a venda do nosso protótipo. Então, 11 de setembro de 2016, a gente tem aí a nossa primeira venda, por isso que a Brasil ao Cubo nasce nesse período. Mas a gente está falando de 3 anos de prototipagem, de teste, de içamento, para ver se vai trincar vidro, cerâmica, coloca numa carreta, transporta, volta. Então, tem uma parte de prototipagem para nascer da maneira correta o produto, né? Em 2016, a gente faz a primeira venda, em 2017, a gente acaba crescendo, já tinha vendido aí 17 obras em 2017. 18, a gente acaba crescendo 300%. Vendendo 6 milhões de reais já em 2018, no segundo ano da empresa, né? E aí de 2018 para 2019 a gente acaba crescendo muito, a gente vai até 72 milhões em venda de um ano para o outro. Realmente foi um crescimento exponencial, visto que naquele momento eu trouxe para a empresa alguns sócios estratégicos que atuavam já em grandes obras, que além de trazer a expertise deles, trouxeram também até clientes para que a gente pudesse se desenvolver. Isso foi muito importante, ter esse entendimento de que eu não tinha a expertise necessária para algumas áreas do empreendedorismo e, tendo sócios, essa lacuna poderia ser preenchida. Então, entender também, para quem quer empreender, entender que a gente não vai ter só Pelé, ou o empreendedor também não é só camisa 10. Das 10 características empreendedoras listadas pela ONU, por exemplo, num curso que eu fiz do Empretec, talvez eu tivesse 7 bem afloradas, 3 delas nem tanto. Então fui buscar sócios competentes para suprir esse gap meu e aí fazer essa somatória, por isso que a gente acabou crescendo exponencialmente. Ricardo, e nesse processo de crescimento, na sequência vem a pandemia, né? E aí tivemos aquele case daquela construção de um hospital muito rápido, né? Isso deu uma alavancada muito maior nesse processo de crescimento que já vinha de forma exponencial? Bom, exato, né? Digamos que o timing estava correto no sentido da nossa empresa. Nós tínhamos um produto e o timing da necessidade era muito interessante pela velocidade, né? Então, não é que a gente se desenvolveu na pandemia, nós estávamos prontos para aquilo que veio, que era uma pandemia. Com certeza acabou fazendo que a gente mostrasse, de fato, o potencial da construção modular aí no Brasil, a questão da pandemia dos hospitais, né? Mas a gente já vinha se estruturando em termos de cultura organizacional, nosso crescimento, com sócios estratégicos. Então, com certeza foi um ponto bem marcante na nossa história aí, a fabricação desses 8 hospitais, em tempo médio de 33 dias cada um deles, espalhados por 4 regiões do país, realmente fantástico. Não, isso mostra a importância de você crescer de forma estruturada, né? Organizada para, de fato, conseguir aí sanar um problema que o país passava naquele momento, né? Que, inclusive, eu queria que você até citasse um pouco como foi a construção do Hospital em Boimirim em plena pandemia, né? A gente recebe a notícia pelo fato de a gente já ter a Ambev como um dos clientes nossos e a gente também ter a questão de ser acelerado pela Gerdau num programa de aceleração que era o Gerdau Builders, um programa de aceleração da Endeavor, e a gente estava naquele processo de 5, 6 meses sendo acelerado pela Gerdau, tendo o Ambev como cliente e do meio, do nada, aparece uma pandemia. O que a gente faz naquele momento? Tendo 2 players desses já nos apoiando, a gente, de fato, faz uma provocação para os clientes. Ambev, por exemplo, vamos fazer um trabalho legal, a gente tem uma tecnologia, a gente não tem o dinheiro para fazer, mas talvez vocês possam fazer a doação para iniciativa privada, iniciativa pública, para a gente fazer um hospital super rápido. E eles apoiaram, a Gerdau, de fato, queria nos provocar para ver se a gente conseguiria, de fato, entregar no sentido de um investimento, um aporte que eles poderiam fazer no curto prazo, que eles já estavam nos avaliando, e a Ambev também queria fazer essa boa... ser proativo, de fato, e entregar valor para a sociedade. Então, eles acabaram bancando, né, financeiramente a obra e a Brasil ao Cubo executou. E a gente tinha um prazo super rápido, do fechamento de contrato até a entrega. A gente foi super arrojado e falou que faria em 45 dias. E acabou que a gente entregou em 33 dias, entre projeto, fabricação e montagem. Não é que tinha algo pronto. A gente virou, acho que, se eu não me engano, nos primeiros 5 dias, a gente virou 24 horas, todos os engenheiros e arquitetos projetando, porque a gente sabia que projeto era gargalo para a execução daquilo. Então, no projeto, a gente conseguiu explodir todas as listas de materiais para ir para suprimentos, para não ser um gargalo. Imagina, tem que chegar uma maca, tem que chegar um bate-maca daqui 15 dias.
E tu imagina se tu não tens isso detalhado inicialmente no projeto, como é que tu pede? Então foi uma força-tarefa, a gente montou uma operação de guerra, mas graças a Deus deu certo aí. Isso é uma dica do Ricardo, investir em projeto antes da execução, porque você facilita todo o processo depois. Ah, não, seguramente, né? Brasil ao Cubo, às vezes a gente é provocado com a pergunta, qual é a maior inovação do Brasil? O que o Brasil ao Cubo é inovador? Eu digo que, com certeza, o fato de ter verticalizado alguns processos de projeto e focar 100% em planejamento antes da execução, com certeza essa é a maior inovação da própria empresa. E esse outro case do Hospital Albert Einstein? Queria que você falasse um pouco dele e detalhasse como funcionou todo o processo, né? Até inclusive subsistemas e tal, como funcionou tudo, até tratamento desses materiais, enfim, desses insumos. Tá. Bom, vamos lá. Passado aí o período de pandemia, né, a gente entregou esses 7 hospitais e agora, neste ano de 2022, a gente executou um prédio de 3 pavimentos para o Albert Einstein, mas aí não tinha muito a ver com a pandemia. De fato, eles já tinham nos conhecido o fato de a gente entregar super rápido, com qualidade, e a gente participou de um bid aí de uma ampliação de uma ala hospitalar com 56 leitos de altíssimo padrão para entrega super rápida, né? Tinha previsto inicialmente para uma obra convencional algo em torno de 20 meses e o nosso desafio era fazer em 5 meses, né? Então, talvez antecipar 15 meses de faturamento do nosso cliente fazia muito sentido, principalmente quando a gente está falando de um hospital de altíssimo padrão, né? A concepção arquitetônica foi feita pelo time da Brasil ao Cubo em parceria com a arquitetura do Einstein. Então, a gente trabalhou a 4 mãos para desenvolver um projeto otimizado para nascer de maneira modular, porque algumas pessoas acabam perguntando, dá para fazer qualquer obra modular? Bom, dá sim, desde que ela tenha uma concepção arquitetônica modular. Fazer adaptações dá para fazer de um projeto já pronto. Entretanto, com certeza o custo vai ser maior pelo fato de já não ter nascido com aquela concepção. Então, aquele hospital já nasce com isso, né, com a concepção de ser 103 módulos conectados entre si, com corredores centrais, que a gente conseguiria fazer toda uma torre de utilidades e conectando para cada módulo e tudo funcionasse. Naquele período, a gente fez a instalação em 34 dias. Imagina instalar 4.000 metros quadrados em 34 dias. Fabricou em 78 dias. E aí, o restante dos 150 dias foi aí para a parte de acabamentos. Realmente, a gente gosta de fazer industrializado o processo, mas tem uma pegada arquitetônica, de arte lá no final, que é fazer as emendas para não perceber que, de fato, foi emendado, por exemplo, um gesso. Tu não percebe ao entrar numa obra dessa, né? E aí a gente fez aí tratamento do aço, por exemplo, com pintura intumescente, porque seguindo normas do bombeiro no sentido de anti-chamas, né? E é isso. E é importante reforçar que todo esse movimento, o hospital estava funcionando, né? Estava em pleno funcionamento. Exatamente, né? A grande importância também nesse projeto é fazer de maneira célere e também não haja barulho, por exemplo, que não tenha movimentação de obra. Então foi realmente uma obra fantástica, um case de logística. Imagina, no bairro Morumbi, então chega caminhão, que hora que chega. A gente tinha 7 minutos da chegada de uma carreta, guindaste tirava, ela saía, liberava o trânsito para o restante do pessoal passar. Então, a cada subida de um módulo, apenas 7 minutos eram interrompidos para depois não ter esse congestionamento. Então, foi uma sincronia, quase que um pit stop de Fórmula 1. Ricardo, e nesse processo, quando você fala de vantagens, né, da construção metálica, para convencer um investidor, alguém, investir nesse tipo de solução, você precisa fazer uma conta, né? Se você vai para uma obra, um hospital, por exemplo, uma obra comercial, enfim, a gente entende que faz todo sentido, né? E como fazer essa conta se você vai... Porque com obra comercial você antecipa a receita, né? E se você vai para uma construção de uma residência, por exemplo, de um prédio residencial, como funciona? O que a pessoa tem que se atentar para se convencer a adotar esse tipo de solução? Bom, está muito claro que a construção modular ela se adapta muito bem a vários projetos. Entretanto, não é para todos os projetos. Essa é uma verdade que precisa ser dita, que talvez fica mascarada por algumas questões que estão sendo faladas aí no mercado, mas a gente precisa se atentar a isso, né? Obras comerciais, elas costumam ter mais fit com a construção modular pelo fato de tu antecipar prazo e tu antecipa faturamento para o cliente, então fica muito mais fácil tu justificar talvez um custo inicial mais alto. Uma obra residencial,
aí já muda um pouco, porque normalmente o que precisa ser vendido ali é a questão da sustentabilidade e agilidade quando um cliente, por exemplo, quer de fato veranear naquele verão, naquele ano, por exemplo, numa casa. Faz sentido. Ou ele quer a segunda casa de sítio para começar a explorar. Mas muito nessa linha, porque de fato, inicialmente, ele tem um custo um pouco mais elevado que o modelo convencional. A gente acredita, enquanto Brasil ao Cubo, que verticalizando alguns processos da nossa fábrica, onde hoje a gente subcontrata, a gente consiga ter preços mais acessíveis aí nos próximos anos. Entretanto, de fato, a gente está falando de 15%, 20% mais caro neste momento, né? E aí convencer um cliente de pagar uma residência um pouco mais cara, somente se ele realmente quiser prazo, né? E até para deixar claro, né, para quem está ouvindo pelas plataformas de áudio, assistindo pelas plataformas de vídeo, quais são as principais vantagens da construção industrializada? Bom, agilidade, com certeza isso está muito claro. A sustentabilidade, o fato de tu ter uma segurança de trabalho mais evidenciada, né, no sentido de tu ter mais ergonomia de trabalhar dentro de uma fábrica, isso com certeza é um ponto positivo. Menos desperdício, né? Tu de fato pode, não é que tu compra um tijolo e vai rebocando e faz a massa. Tu compra a placa, dá aquela medida, 2,85, 2,85. O desperdício acaba sendo minimizado, então isso é super importante comentar. Mas com certeza a parte de agilidade é o que nos vende muito bem. E uma curiosidade, né, que veio também, me mandaram para te perguntar. Já aconteceu durante esse tempo de Brasil ao Cubo, vocês terem feito uma obra residencial ou qualquer uma outra, e no meio do processo esse investidor resolveu, sei lá, comprar um outro terreno e resolver pegar esses módulos e reaproveitar, reutilizar em outro lugar? Sim, a gente tem, por exemplo, um case legal, que é uma academia que a gente fez para a Mormai em Florianópolis, que ela já foi realocada. De fato, o cliente, naquele momento, ele alugou um estacionamento, então ele cobriu com pórticos metálicos esse estacionamento, não é que cobriu, fez pórticos metálicos e a academia ficou em cima. Ele locou este terreno, depois de vencido o contrato, ele simplesmente desparafusou toda a obra e levou para outro lugar. A obra já está em outro lugar, por exemplo. E assim acontece com a academia que virou escritório e agora é uma loja, por exemplo. É uma coisa realmente legal que tu consegue dar vários destinos aí para a sua obra, se eventualmente tu não quiseres mais aquele modelo, por exemplo. E a Brasil ao Cubo dá esse suporte. Vocês Exato. têm esse serviço? A gente tem, sim. E como foi o processo de investimento para Brasil ao Cubo atingir esse momento, né? Como eu estava comentando, a gente participou de programas de aceleração na Endeavor, e um deles foi o Gerdau Builders e o outro foi o Garage Duratex. E a partir do momento que a gente foi selecionado, a gente fez um pitch lá, passou entre cerca de 300, 400 empresas que lá se inscreveram. A gente ficou entre as 15, depois entre as 8, e depois no final a gente foi escolhido para que eles investissem, tanto a Dex quanto a Gerdau. Foi muito importante, né? A Gerdau um pouco antes, a Gerdau acabou investindo em 2020, e agora mais recentemente a Dexco, né? Foi muito importante porque acaba que grandes players endossam o nosso produto, né? Eles fazendo esse aporte acaba dizendo para o mercado, ó, legal, o produto deles é bom, a empresa é sólida, tem credibilidade, e por isso eu estou investindo e por isso devem, por exemplo, construir com essa empresa. Então, é um momento super importante para nós, somou aí quase 200 milhões de reais de investimento essas duas empresas, deixa a empresa muito bem capitalizada para novos investimentos, para prospectar de fato novas inovações aí para o mercado. E tudo isso até o ano de 2022? Exato, praticamente, acho que faz um mês que o CAD aprova, né? O CAD faz uma orientação para verificar se de fato não tem ali um certo restrição de aporte, de investimento dessas empresas, e faz um mês que foi aprovado, tanto o Gerdau quanto a Dexco. Então hoje no cap table da Brasil ao Cubo são os sócios fundadores, a Dexco com cerca de 19% da companhia e a Gerdau com 44% da companhia. É importante ressaltar que estamos gravando esse bate-papo no dia 1º de fevereiro, tá? Então faz um mês que saiu. Então, e dando continuidade, eu tenho uma pergunta. E o que vocês estão fazendo agora de novo, né? Tendo em vista que o Hospital Albert Einstein, eu entendo que foi até então o maior projeto já executado pela Brasil ao Cubo. E o que vocês estão fazendo agora ou fomentando aí para os próximos meses, enfim, ou para o futuro da Brasil ao Cubo? Bom, a gente tem como métrica, desde o ano de fundação da empresa, a cada semestre apresentar uma nova inovação. A gente busca isso porque a gente nasce com a inovação, né?
Antes do Albert Einstein, a gente fez o Level, antes do Level a gente fez as casas, os hospitais, e agora para este ano está em desenvolvimento o primeiro prédio residencial da Brasil ao Cubo, né, que vai ser o primeiro prédio feito dessa maneira e residencial do Brasil. E são lajes de 410 metros quadrados, então é de altíssimo padrão esse edifício, construído de maneira modular. Então são 13 apartamentos, são 13 andares para apartamentos, 2 outros deles para área de convivência e garagem. Então são 15 andares de prédio, está em desenvolvimento e vai ser apresentado, na verdade vai ser executado ainda este ano. Então a gente quer finalizar os projetos até meados deste ano, iniciar a obra e entregar ainda este ano. É uma coisa bem legal, cerca de 8 mil metros quadrados de obra, entregues em tempo super, super rápido aí. E isso é legal porque acaba validando a tese nossa de explorar edifícios múltiplos andares também para residencial. É lógico, é uma parte de prototipagem, mesmo sendo prototipagem, ele está sendo comercializado, está sendo vendido, mas a gente precisa testar para depois, de fato, expandir com este segmento de múltiplos andares residencial no país. Me surgiu uma pergunta agora, vocês têm alguma solução para, de repente, solucionar o problema de déficit habitacional que o país vive? Assim, alguma solução com custo-benefício, assim, sabe, de prateleira, assim? Bom, eu adoraria, né, do ponto de vista de geração de valor para uma sociedade, se alguém conseguisse resolver essa questão do déficit habitacional por meio de alguma moradia econômica, eu acho que seria um sonho. Eu estou torcendo para que alguém consiga fazer isso. De fato, a Brasil ao Cubo não consegue. Os custos da operação nossa hoje não justificam fazer uma obra com custo econômico, infelizmente. Mas assim, parte de P&D da empresa está trabalhando, a gente está trocando alguns materiais, está verificando algumas verticalizações do processo para diminuir custos, mas a gente está um pouco distante assim, dos custos da realidade dessa questão de déficit habitacional, de casas econômicas, né? Você já tem aí algum modelo de casa, mesmo tirando a questão econômica de lado, mas algumas soluções assim prontas que você pode escolher ali eu quero essa casa? Você já apresenta um modelo ali para a pessoa? Sim, a proposta da Brasil ao Cubo agora para as casas, e a gente está falando de casas de alto padrão, no sentido dos custos, né? Porque eles têm realmente um custo um pouco maior, são casas de prateleira. A partir do momento que a gente tem aí 10 projetos prontos e que tu consiga, de fato, eu quero uma casa para instalar em Recife ou para ser entregue em 45 dias. Não, tudo bem, eu tenho um catálogo de 10 casas, você vai escolher essa, eu te entrego esta casa. Os projetos já estão prontos, eu tenho uma otimização dos processos pelo fato da repetição, então por isso os custos ficam um pouco mais reduzidos. Então a Brasil ao Cubo, ela está em desenvolvimento esses projetos. Nos próximos meses aí a gente ter essa proposta de valor para entregar para a sociedade, no sentido de se tu quiser uma casa, em 45 dias, 60 dias, tu recebe ela em qualquer lugar do Brasil. E quando você desenvolve essas casas, vocês montam primeiro antes de lançar para o mercado ou vocês só constroem a primeira quando você vende? Bom, vamos lá. A gente está prototipando agora no México, que é uma filial da empresa México ao Cubo, com 2 residências por lá. Por quê? Porque a gente entendeu que o mercado no México é um mercado que a gente consegue fomentar essas residências. Então, estamos desenvolvendo por lá e aí em escala real, fazendo de fato as 2 casas, colocando em terrenos e depois comercializando ela. Validando essa tese pós-projeto, no sentido de fazer fisicamente, fazer as conferências de prazos, de custos, de materiais, de patologias que eventualmente pode ocorrer, validado isso fisicamente, aí a gente coloca no mercado. Então, estamos nessa fase de ter 3 projetos, a gente já fez 3 e agora esse é o 4º projeto para estar de prateleira. Mas só vai para venda, para comercialmente, se além do projeto a gente ter validado fisicamente. Entendi. Ô, Ricardo, antes da gente, enfim, já estamos chegando ao final do nosso bate-papo, e todo convidado que vem aqui, a gente pede para ele indicar uma ou mais pessoas que ele gostaria de ouvir, enfim, alguém que você admira, que de alguma forma vai contribuiu para você, que você gostaria que essa pessoa contribuísse também na vida de outras pessoas. Bom, vamos lá. Eu sempre me apoiei em vários empreendedores do Brasil, e não necessariamente na parte de construção civil, mas empreendedores como Osiris Silva, por exemplo, fundador da Embraer, para mim é uma referência, né? O cara que lá na década de 60, ele resolveu, ao invés de ser... Ele era engenheiro aeronáutico, ao invés de ser piloto de avião, ele resolveu fazer uma fábrica de avião.
Mas como assim? Isso no Brasil e na década de 60? Então, realmente, para mim foi uma super referência. Uma pena que realmente ele está num período aí, eu acho que já passou dos 90 anos e o Brasil poderia ter a oportunidade de ter ouvido um pouco mais. Mas, enfim, em termos de empreendedorismo na construção civil, tem um parceiro nosso, parceiro meu, que ele cresceu junto comigo praticamente na parte de Light Steel Frame, que é o Valcir Nunes, da Mundo Steel. Para mim, a simplicidade do empreendedorismo que ele trouxe, a simplicidade como ele dialoga hoje com o mercado, como ele fala com o cliente, como ele tem todos os stakeholders conectados de uma maneira exemplar, para mim é uma grande referência de simplicidade e humildade, está crescendo muito. Ele tem 6 franquias hoje, e o Valcir da Mundo Steel, meu abraço aí, porque se tem um cara que eu admiro na construção civil industrializada é tu. Então, meu abraço aí, Valcir. Vamos trazer ele aqui? Vamos trazer o Valcir aí, pô. Fica o convite aí. Tá feito, então, o convite. Agora, uma pergunta meio de bate-pronto. O que é sucesso para você? Caramba, bate pronto nisso. Sabe por quê? Porque, assim, entendo que os convidados que vêm aqui, eles de alguma forma contribuíram, né, com a transformação do país. E você não é diferente. Eu sempre tive comigo, porque, assim, sucesso vai depender para cada uma das pessoas, né? Sucesso para mim, de fato, era lá atrás ter uma empresa referência na construção industrializada no país, porque a gente tem um mantra na nossa empresa que empreender é empurrar o país para frente. E a partir do momento que a gente está fazendo isso, com certeza para mim isso é sucesso. Porque a gente está no centro do propósito daquilo que a nossa atribuição técnica enquanto engenheiro gostaria de estar. Então, para mim, sucesso é isso. Conseguir empurrar o país para frente por meio da minha atribuição técnica, que é a industrialização da construção civil. Uma palavra que te define. Arrojo. Na verdade, eu posso falar arrojo, mas vou botar 2 palavras, que é arrisque tudo. Eu sempre fui um cara que arriscou demais. E assim, quando a gente fala arrisque tudo, inclusive tem algumas camisetas lá no Brasil ao Cubo que é escrito arrisque tudo, mas a gente é uma brincadeira, né? Não é que tu tens que arriscar tudo de fato. A gente, nas camisetas, por exemplo, aqui dentro dela, escondidinha, mas está ali escondido. Arrisque tudo, mas antes certifique-se que terá a estrutura para bater as asas. Também não adianta pular do penhasco e tu não ter asa para voar, por exemplo. Então precisa entender isso. Mas essa frase, essa palavra me define muito, que é arrojo. Eu ia te fazer outra pergunta agora, que é uma frase que você gosta, uma frase do Ricardo para nossa audiência, para a audiência do ConstruiCast. Bom, que eu tenho várias frases que eu gosto muito, né? Uma delas que é empoderar as pessoas para que elas estejam junto. Nos vemos no topo. Quando a gente fala isso, e eu falo isso foi criado lá em 2013, quando eu estava fazendo o business plan da empresa. Como assim nos vemos no topo? As pessoas às vezes enxergam isso até com uma certa prepotência. Como assim, Ricardo? Não, quando eu falo nos vemos no topo, todos estarão lá no topo. E quando a gente fala disso, é para empoderar que todos cheguem junto. Não é eu que estarei no topo, e todos os colaboradores da Brasil ao Cubo, todos os apoiadores da Brasil ao Cubo estarão lá. É isso que a gente gosta de falar. Então, por isso fica a frase aí, nos vemos no topo. É isso aí. Então eu conversei com o Ricardo Mateus, que é fundador da Brasil ao Cubo. Eu peço que vocês compartilhem esses conteúdos aqui do ConstruiCast. Tenho certeza que vai ajudar muito. E quem está até o final, quem ficou até o final, tenho certeza que mudou a forma de pensar sobre empreendedorismo, sobre a forma de construir. Enfim, Ricardo, para encerrar, tem alguma coisa que você gostaria de falar, além de tudo que foi falado até então? Bom, acho que tem sim. Iniciativas como a sua, né, de trazer pessoas aqui, empoderá-las para que elas possam falar, dialogar sobre a industrialização da construção civil é super importante. Então, peço aí que realmente a gente consiga compartilhar um pouco mais desses conteúdos, a gente consiga explorar, porque eu acho que a vida é assim, né? Todo mundo tem que se adiantar, todo mundo andar para frente. Não é 1 ou 2 pessoas andando para frente, mas todo mundo, né? E eu acho que a partir do momento que a gente faz esse movimento colaborativo, com certeza a gente consegue se adiantar. Muito obrigado aí, turma. Valeu, hein? Obrigado, Ricardo. Então, até o nosso próximo encontro aqui no ConstruiCast. Valeu, até mais. Isso aí, Ricardo. Boa.